Boa noite a todos. 20 horas, quinta-feira, 20 horas, mais uma live. Estamos espaçando as nossas lives, mas mais uma live. Vamos aguardar o pessoal entrar, né? Pra gente poder começar. E falando das novidades, nem sempre as nossas novidades são boas, né? Mas serve pelo menos para dar uma luz, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quinta-feira, 20 horas, mais uma live. Agradeço a todos vocês que estão entrando. Vou dar um tempinho pro pessoal entrar, né? Que aqui é assim, 20 horas a gente entra, até em respeito a vocês que estão sempre nos acompanhando. A gente deu uma espaçadinha, né? Que antes, 1 ano e meio, nós fizemos live toda quinta-feira. E aí agora a gente tá dando uma espaçadinha de uma live para outra, né? Mas sempre aqui trazendo informação para vocês, tirando dúvidas, né? O nosso tema de hoje é sobre a possibilidade de ter 25% de reajuste na aposentadoria, tá? E o que acontece? Quando eu planejei fazer essa live, eu ia falar de uma coisa muito curiosa, que era sobre a possibilidade de reajustar 25% em toda e qualquer aposentadoria, desde que a pessoa precisasse de um cuidador, né? E aí, o que acontece? O recurso já estava parado no STF há alguns anos, né? E foi julgado, infelizmente, de uma forma que a gente não estava esperando. Esse recurso não é nosso, mas estava em repercussão geral, ou seja, serve para o Brasil inteiro, tá? Então vamos lá, eu vou começar a falar sobre isso, né? O que acontece? Todas as pessoas que aposentam por invalidez, tá? Existem 2 tipos de invalidez. Aquela invalidez que ela não consegue trabalhar e a invalidez que é conhecida como a grande invalidez, né? Que ela precisa de um cuidador, ela precisa de alguém para dar banho, para alimentar, né? Às vezes até para trocar fralda, né? Que é muito comum quando a pessoa não consegue fazer as atividades básicas do dia a dia e precisa de um cuidador. Então, a aposentadoria por invalidez, que com a reforma mudou o nome. Cleo, boa noite! Bem-vinda, tudo bem? Que bom ter você por aqui. A aposentadoria por invalidez, que com a reforma mudou de nome para aposentadoria por incapacidade permanente, né? Ela prevê, no seu artigo 45, a possibilidade de aumentar 25% a aposentadoria por invalidez, desde que a pessoa precise de um cuidador. Boa noite, Irene. Tudo bem? Ana, mas sou um cuidador? Eu tomo conta do meu marido, por exemplo, né? Boa noite, Salete. Bem-vinda. Tomo conta do meu marido, vamos supor, né? Não teria direito só porque não paga um cuidador? Não, teria sim, né? Tendo como comprovar que precisa de alguém para fazer as necessidades básicas do dia a dia, se alimentar, tomar banho, né? Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite, Jaque. E aí, tendo como comprovar isso, tem direito a esse reajuste, tá? Ana, quem que tem direito? Eu tenho epilepsia, eu tenho fibromialgia. Quem que tem esse direito? Qualquer doença que você consiga comprovar a incapacidade para o trabalho, né, de forma total e permanente, já te dá o direito a essa aposentadoria por invalidez, certo? Se você não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia e depende de uma terceira pessoa, aí você passa a ter direito, entendeu? Fabiana, boa noite, tudo bom?
Fabiana tá dizendo que sofreu um acidente de trabalho na firma e hoje sofre com dores na coluna. Você tem direito. Então, Fabiana, se a tua lesão que você sofreu te incapacita para o trabalho de forma total e permanente, todo e qualquer trabalho, aí você tem direito à aposentadoria por incapacidade, tá? Que era a antiga aposentadoria por invalidez, entendeu? E se essa lesão te deixa necessitando de alguém para as suas atividades básicas do dia a dia, tá? Aí sim, você tem direito, sim, a esse reajuste de 25%, tá? Boa noite, Alexandre. Bem-vindo. Tudo bom, Alexandre? No avanço dessa live, você vai ficar muito indignado. Boa noite, Camila. E aí, por que eu tô dizendo que o Alexandre vai ficar indignado? Porque existia uma discussão e que estava sendo muito bem aceito pelo judiciário que aposentei. E aí, no decorrer da minha aposentadoria, alguns anos depois, eu fiquei muito doente, né? E aí, eu estou precisando de alguém para cuidar de mim. E agora? Como é que faz? Se eu aposentei na época por tempo de contribuição ou por idade, como é que fazia? A gente pedia essa revisão no INSS da aposentadoria para a pessoa, comprovando que a pessoa ficou muito doente, às vezes teve um AVC, ou teve um problema de coração, né? Ou infartou e, enfim, ficou acamado, precisa de alguém, né? Joana Dark, boa noite, tudo bem? Precisa de alguém para tomar conta, né? Como é que faz? Aí fazia esse pedido no INSS, mesmo a pessoa estando aposentada, o INSS negava e dali a gente levava para o Poder Judiciário, mostrando laudo médico antigo, novo, cópia de prontuário médico, exames, né? Tudo bonitinho, mostrando que a pessoa efetivamente precisa de alguém para tomar conta dela, né? Que ela não consegue fazer as coisas sozinha. E no judiciário a pessoa passava por perícia, mostrando, olha, ela já é aposentada. Só que ela ficou muito doente com o avanço. Teve uma doença e ficou muito doente, incapacitada mesmo, precisa de alguém para tomar conta dela. Quando não era alguém da família que tomava conta e tinha um cuidador, a gente juntava recibos de cuidador, né? E aí, o que aconteceu? Começou a dar certo, entendeu? A gente dizia, olha, por que a pessoa aposentada por invalidez, com 25%, com uma grande invalidez, pode ter esse aumento e a pessoa aposentada por tempo de contribuição ou por idade não pode? Né? Qual é a justiça disso? E o direito da igualdade, da isonomia e tudo mais, como é que fica? Né? Tava indo muito bem. Até chegou no STJ, STJ deu ok, aí começou a ir muito bem mesmo, né? Muitas pessoas que estavam em estado de dificuldade, né? Porque quando você fica muito doente, você gasta muito mais com remédio, com tratamento médico, sem falar no cuidador, né? E aí isso ajudava a pessoa. Só que o INSS recorreu, bateu no STF, e aí veio a nossa tristeza, tá? Então, voltou a ser somente a aposentadoria por invalidez que tem o direito a esse reajuste, tá? Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, tá? A Joana Dark tá trazendo uma dúvida dela. Inclusive, gente, estamos abertos aqui. Tragam suas dúvidas sobre esse tema, tá? Que a gente está aqui à disposição. A Joana Dark está fazendo uma pergunta, dizendo que teve uma trombose venosa, AVC, e coágulo no cérebro. Não consegue nem pentear o cabelo direito. Joana Dark, então, aí é que tá. Você tá recebendo algum benefício pelo INSS? Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, precisa entrar pedindo perícia, né? Com o seu laudo médico
a cópia do prontuário médico, seus exames, tá? Não consegue nem andar sozinha. E aí o que que acontece? Com isso, você tem que passar em perícia, né? E requerendo também esses 25% de reajuste, tá? Você tem direito. Você vai passar por perícia, óbvio, vai ter que passar, né? Todo e qualquer benefício, nesse sentido, passa por perícia, né? Mas você tem direito sim, pode ter direito sim, tá? É forte candidata, tá certo? Se você não tiver passado por perícia no INSS, passe, né? Aposentada por invalidez, sim. Então, só que se você tem esse problema, você tem direito aos 25% de reajuste, tá? Faça o pedido no INSS, laudo médico atual, exame, tá? Reúna cópias de prontuário médico, peça para o seu médico colocar código CID, CIF e a informação de que você precisa de ajuda de terceiros para as atividades básicas do dia a dia, tá? Peça para o seu médico colocar, é obrigação do seu médico, tá? Carimbado, CRM, assinado, datado, com código CID e CIF, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida que você vier lembrar até depois dessa live, fica à vontade, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? No meu canal Ana Luísa Tangerino, e é lógico, a gente fica à disposição para tirar todas as dúvidas, tá? Dr. Carlos Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Opa, Alexandre, bem-vindo, tudo bem? Tirando uma dúvida aqui, que tem uma amiga que está em tratamento oncológico, teve o auxílio negado. Passou em um concurso público e não deixaram assumir o cargo por conta da patologia. O auxílio negado, Alexandre, aí é que tá, eu gostaria de saber mais, tá? Ela estava pagando o INSS. Me conta, escreve aqui pra mim, por favor. Porque se ela estava pagando o INSS, passou em perícia, o ideal seria entrar judicialmente, tá? Levando laudo médico, exame, cópia de prontuário médico, tá? A negativa do INSS. Tem também no meu INSS o resultado da perícia e tem como agendar para pedir o laudo do perito, tá? E ali vai dizer, tem toda a forma que o perito utilizou para analisar. Isso é muito importante, tá, Alexandre? E aí o ideal é que ela ingresse judicialmente, tá? Contra o INSS, para passar em perícia pelo médico especialista de confiança do juiz, tá? Para que seja reanalisado, reavaliado todo esse caso, tá certo? E dependendo do quadro dela, quem sabe ela pode também ter direito a esse acréscimo dos 25%, tá, Alexandre? Dependendo do quadro, sim. Se tiver um quadro parecido com o da Joana d'Arc, por exemplo, que precisa de alguém para ajudar nas atividades básicas do dia a dia, certamente é uma forte candidata, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, fico à disposição. E aí o que que acontece, gente? Muita gente depende do SUS, tá? Tem gente que depende do SUS e não consegue um laudo de um oncologista, né, como no caso, de um neurologista, de um ortopedista, né, e não consegue passar em perícia, né, porque pega somente do clínico geral e aí dificulta, porque no INSS o perito ou é clínico geral, ou eles vão colocar numa especialidade que não tem nada a ver com o caso, né, que vai passar ali em perícia. E aí aumenta a chance do benefício ser negado, lógico, né? Eu já vi caso de gente, por exemplo, com epilepsia, que passa com um obstetra no INSS, né? Nada a ver uma área com a outra, tá?
Ah, Joana Dark, você veio pelo Carlos Eduardo, Dr. Carlos, que bom, fico feliz. E aí o que acontece? É lógico que a chance no INSS negar é altíssima, tá? Não deveria ser assim, né? Mas é o que acontece na prática, tá? Então, a informação que eu dei aqui agora pro Alexandre é muito importante. Você baixa a negativa pelo site do Meu INSS, tá? Tem também dentro do site do Meu INSS, você consegue pegar o laudo do perito negando. Ele é muito importante, porque dali dá pra você ver várias comidas de bola deles, tá? Peça cópia do prontuário do seu médico. Se você estiver muito tempo para passar com um oncologista, um neuro, não um médico especialista, saiba que você tem direito sim, né? Ou através de um advogado, ou através da promotoria, ou através, né, da Defensoria Pública, por exemplo, né? A nossa live, ela alcança o Brasil inteiro, então eu dou vários exemplos para que possa atingir a cada pessoa, né? Saiba que você tem direito, sim, a buscar contra o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, né? Que você passe com um médico especialista, tá? Pelo SUS. Você não tem que aguardar 1, 2 anos para passar com um médico especialista e 2, 3 anos para fazer um exame, tá? Até porque esse tempo que você perde aguardando um médico especialista, aguardando para fazer um exame, a doença galopa, tá? Na maioria dos casos. Então, saiba que você pode e deve movimentar o judiciário para a sua saúde, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a nossa especialidade não é só previdência, é previdência e seguridade social, tá? Para quem não sabe, seguridade social, ela compreende a parte social, que é do BPC e tantas outras, né? Bolsa Família e tal, e a saúde, né? SUS, é o remédio que você vai lá no alto custo e te negam, tá? Compreende tudo isso. Então, tenha certeza de que você não está abandonado. O que acontece é que é interessante para todo e qualquer governo que a sociedade não saiba, tá? E aqui fica o meu desabafo, porque eu fiquei um tanto quanto revoltada em ter tirado a possibilidade dos 25% de reajuste das outras aposentadorias. Sabe por quê? Eu vou explicar aqui. Imagina um idoso que aposentou por idade, tá? Imagina agora um idoso que aposentou por invalidez, tá? E na maioria das vezes, gente, esse idoso ele aposentou por invalidez porque ele não tinha o tempo já para aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Porque normalmente quando tem, as pessoas elas vão naquele que tá mais rápido, né? Aí você imagina que esses dois idosos têm a mesma doença. Precisam de outras pessoas, né, para cuidar delas. Tem necessidade de médico direto, de remédio direto, né? Pagar um cuidador, ou sua esposa, sua companheira precisou largar o trabalho para cuidar dele, né? E com isso a renda da família caiu e o aumento de remédio e tudo mais aumentou, tá? E aí, esse senhor que aposentou por invalidez e que tem um período de contribuição para o INSS menor, vai receber 25% a mais do que aquele senhor que aposentou por idade ou por tempo de contribuição, que pagou muito mais ao INSS, tá? Na prática, não me parece justo, né? Na prática, é questão de justiça, de igualdade, de isonomia, que os iguais sejam tratados de maneira igual. Não é assim? E aí é aquela coisa assim, o STF, com muito respeito que eu tenho às instituições,
Mas o STF sempre fala isso daqui eu não vou julgar porque não é constitucional. Isso aqui eu não vou julgar porque não é constitucional. Essa matéria não era constitucional, ela é infraconstitucional, né? Nós estamos falando de uma lei de benefício, Lei 8.213 de 91. Não tem nada a ver com a Constituição. Subiu pro STF, no lugar do STF dizer não é constitucional, lavo as mãos, o STJ já julgou, ele pega, abraça e julga, né? Dizendo que se ele julga favorável, né, e contra o INSS, vai ser um rombo bilionário aos cofres públicos. Isso já aconteceu na desaposentação em 2016, está acontecendo agora com 25% de reajuste, tá? Existem muitos idosos que estão recebendo e terão certamente o seu benefício, esse 25%, esse reajuste cessado. Aguardem, senhores, que agora a Receita Federal vai tentar entrar com ações para fazer esses idosos pagar esses anos de 25% de reajuste, tá? E o que eu posso dizer, né? O STF preocupado com os cofres públicos, sendo que na hora de comprar champanhe em lagosta, serve, né? Aí pode dar o rombo nos cofres públicos. Então, fica aí para vocês pensarem, né? Não sou contra o STF, não. Mas acho que na hora de julgar favorável ao povo, eles julgam da pior maneira possível, né? Eles rasgam a Constituição e usam como papel higiênico, tá? Vocês me perdoem, realmente, isso me causou uma revolta tremenda, porque agora vai dar um baita de um trabalho pra... Lógico, agora vai precisar de advogado mesmo, né? Que se o INSS diz, vem sozinho que você não precisa de advogado, agora vai precisar mesmo para poder fazer com que esses idosos não tenham que devolver alguns anos de reajuste de 25% que eles estavam recebendo judicialmente, tá? E é um reajuste, gente, para comer, tá? Não é para comprar champanhe, não é para comprar lagosta, é para comer, é para comprar remédio, tá? Então fica aqui o meu desabafo, né? Fica aqui uma forma da gente pensar, fica aqui uma hora que não dá mais. Se a gente não fizer nada agora, se a sociedade não se impor agora, acabou. O Brasil já tá quebrado. E, enfim, tá? Então fica aqui o meu desabafo, só para vocês pensarem, tá? A cada momento que a gente fica quietinho, a gente dá força para que essas coisas continuem acontecendo, porque quem está pagando o pato agora são os idosos, são as pessoas carentes, não são as pessoas ricas, tá? Aqui a Joana Dark tá dizendo que... Opa, correu aqui, Joana Dark, desculpa, tá? Eu vou chegar no seu. Eu vou chegar. Vou contar com o trabalho, doutora. Fico à disposição, viu, Joana Dark? Fico à disposição. Com a pandemia, o escritório foi transformado em 100% digital. Então, você, querendo contar conosco, será um prazer, será uma honra. Você pode contar com a gente do sofá da sua casa, tá? Nós facilitamos para todos. Na realidade, agora o nosso escritório atende o Brasil inteiro, tá? De forma online. Então, fico à disposição. Querendo, conte conosco, tá bom? E o Dr. Carlos aqui está dizendo que, sem dúvida, complementar as necessidades básicas de sobrevivência. Exatamente, Dr. Carlos. O senhor imagina como é que um idoso vai de metrô, de trem, de ônibus, para um tratamento, né? Nossos idosos moram longe dos centros de atendimento, né? Muitas vezes, um reajuste desse era para pagar um táxi, para pagar um Uber, né?
para ir um pouquinho melhor, porque nem todas as cidades têm aquela van atende, né? Infelizmente, viu? Infelizmente mesmo. Mas vamos ao que interessa. Você que está nos assistindo, que conhece alguém que precisa desse reajuste, tá? A aposentadoria por invalidez continua, né? Lógico. E o que você precisa? Tome nota. RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, né? A pessoa está aposentada, então carta de concessão, tá? Isso é fácil, isso pelo meu INSS você consegue, tá certo? Laudo médico, CID, CIF, falando da sua incapacidade total e permanente, tá? Ao trabalho e da sua necessidade de ajuda de terceiros para atividades básicas do dia a dia, tá, gente? Isso aqui eu tô falando de uma maneira simplória, tá? Para servir para todo mundo. Mas é lógico que se for um quadro que a pessoa precisa de fralda, cadeira de rodas e tudo mais, o médico tem que detalhar tudo isso. Por favor, tá? Por favor. Porque quanto mais informação, melhor fica a análise do perito do INSS, né? E se ele pisar na bola, facilita para análise do perito judicial, tá? Lembrando, você precisa de laudo médico e exame médico antigo e novo. Se você for passar em perícia no INSS, o teu laudo e teu exame tem que ter pelo menos 30 dias, hein? Tá? 30 dias da data que você agendou, tá? Ana, como é que eu faço para agendar? Telefone 135 ou no site do INSS, meu INSS, tá? Você faz o seu cadastro, bonitinho, e aí você consegue agendar, tá? Existem algumas agências que não estão fazendo atendimento presencial. E de que forma que você pode fazer? Você pode pedir a antecipação do benefício. Você sobe o laudo, o seu RG, CPF, sua carteira de trabalho, né? Ou se você for autônomo, as suas contribuições, tá? Ana, contribuição de quanto tempo? Olha, pelo menos, tá? 18 meses. Que isso é? Por quê? Porque se você subir 12 meses bonitinho, o INSS na cabeça louca deles, ele vai dizer, ah, não tem qualidade de segurado, ou é doença pré-existente, então sobe mais, entendeu? Sobe mais, porque é lógico, se você tiver 20, 30 anos contribuídos, você provavelmente não terá todas essas contribuições, mas, entendeu? Então pelo menos sobe 18 meses para não ter discussão com o INSS, tá? Certo? Vou te dar esse trabalhinho, mas vale a pena, tá? Se você tiver carteira de trabalho, coloca também, por favor. Se você for aposentado, coloque sua carta de concessão de aposentadoria por invalidez, tá? E aí, você tem em mãos laudo médico, exame médico atual, tá? Se não der certo no INSS, se você for empregado, você precisa também, e não tiver aposentado ainda, você precisa também da carta do seu empregador, falando do seu último dia trabalhado, com carimbo de CNPJ. Ana, eu tô em auxílio-doença uns 8 anos. Não tem importância. Se você vai pedir para passar em perícia, para uma aposentadoria por invalidez com reajuste dos 25%, você peça para o seu empregador essa carta, tá? Mencionando o último dia trabalhado, com carimbo do CNPJ, tá certo? Judicialmente, você vai precisar do quê? Laudos novos, laudos antigos, exames novos, exames antigos, tá? Cópia do seu prontuário médico, peça, tá? Ai, Ana, olha, aqui o pronto-socorro não dá. Tem que dar, tá? Faz parte do Código de Ética Médica, tá? O médico, o hospital, o pronto-socorro, o UPA, o BS, tá? Que negar
o acesso à cópia do prontuário médico. Você pode fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, tá certo? Pode, porque é seu direito, é cópia do seu prontuário, tá? É interessante, só dar uma dica aqui que o pessoal fala muito, né, em sigilo profissional do médico, tá? Joana Dark, você já entrou em contato, né? Fique tranquila, a gente vai te retornar sim. O sigilo médico não é do médico, é seu, do paciente. Então, cópia do seu prontuário médico é obrigação deles, tá certo? Então, só fica a dica aí, porque se alguém falar alguma coisa, pelo menos já fica na ponta da língua para você rebater, tá bom? E aí, com tudo isso em mãos, INSS negou, você pode contar com um advogado especialista da sua confiança, tá? Para entrar com essa demanda. É interessante, gente. Tem gente que vai no Juizado Especial Federal e entra sozinho. Pode? Pode. Mas você imagina que se com o advogado muitas vezes não consegue, sozinho, o desfecho a gente já sabe, né? Então, eu só tenho que dizer para vocês que procurem um advogado especialista da sua confiança, tá? É interessante, vale a pena o especialista, que ele tá sempre ali reciclado, né? Atualizado, as mudanças. É o profissional que você deve procurar para esses problemas junto ao INSS, junto ao SPPrev, junto a Ilhabela Prev, junto a todas as previdências, sendo públicas, né? Estamos à disposição, não só nós, mas como todos os outros advogados especialistas da sua confiança, tá? Tem alguma dúvida aqui? Deixa eu procurar aqui, que a minha internet deu um... Aqui o Dr. Carlos Eduardo dizendo que a aposentadoria da mãe dele já foi implantada. Foi um prazer, viu, Dr. Carlos? Precisando, estamos aqui. Precisando, estamos aqui. Opa! Gente, vocês estão mudinhos, né? Ninguém tem mais dúvida, não? Gente, isso serve para todas as enfermidades, tá? Fibromialgia, epilepsia, né? Oncologia, paciente oncológico, tá? Para quem é paciente ostomizado, tá? Para paciente que tem problema renal, tá? Nefro, que faz hemodiálise, tá? Dependendo do quadro, pode ter direito sim, tá? Esse acréscimo de 25%, tá? Então, a gente tá aqui sempre à disposição. Pessoal, como eu tô vendo que o pessoal tá quietinho, então eu fico à disposição, tá? Nosso YouTube é Ana Luísa Tangerino, tá? Nosso site é analuisatangerino.com.br. Lembrando que nosso escritório é online, é isso mesmo, você contrata, tira suas dúvidas, né? Do sofá da sua casa, tá? Então, ainda mais para essa Covid, né? É interessante que você não se exponha tanto, né? Não pegue ônibus, não pegue metrô, tá bom? E aí, a gente pode conversar mais, caso vocês tenham mais dúvidas. A Joana Dark tá perguntando, eu tenho empréstimo, pode atrapalhar? De forma alguma. De forma alguma. O aumento de 25% sendo reconhecido direito seu, não tem problema nenhum. É lógico que o empréstimo vai cair e vai continuar sendo debitado, tá? Mas não tem problema algum. Obrigada, viu, Salete? Obrigada, foi bom ter você aqui junto com a gente e todos vocês, tá bom? Gente, fico à disposição. Forte abraço, usem máscara, se cuidem. Até mais!